O que acontece quando 4 eventos em 8 dias revelam acidentalmente todo o plano para acabar com a dominância do dólar? De 9 a 17 de dezembro de 2025, 8 dias que Washington espera que você não perceba. Veja o que Washington presenciou e não conseguiu evitar. A Etiópia adota sistemas de pagamento alternativos ao Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, enquanto a Indonésia negocia comércio sem usar o dólar. A Índia assume o controle do BRICS com um arsenal de armas digitais e Modi voa para Addis Abeba para integrar os sistemas de pagamento africanos à rede anti-dólar. Isso não era diplomacia, era guerra financeira. Os defensores do dólar vão te dizer: isso é impossível, que o BRICS não pode desafiar o status de moeda de reserva. Essas alternativas estão décadas distantes. Mas eu venho acompanhando a infraestrutura de digitalização por meio de fontes em bancos centrais e ministérios das finanças em 3 continentes. O que ocorreu em dezembro não foi teoria, mas sim implementação. Inscreva-se agora, porque a arquitetura financeira dos próximos 50 anos foi construída nesses 8 dias. E a mídia ocidental ainda finge que não aconteceu. Eu sou sua navegadora dos BRICS e este canal existe porque a narrativa dominante sobre os BRICS é ou desdenhosa ou deliberadamente incompleta. Hoje vamos analisar uma semana notavelmente coordenada para os BRICS. Aqui está a nossa agenda. Primeiro, o lançamento da Estratégia Nacional de Pagamentos Digitais da Etiópia em 9 de dezembro e o porquê disso. Esse sistema foi projetado especificamente para eliminar a dependência do dólar no comércio africano. Em segundo lugar, a reunião de Moscou da Indonésia em 10 de dezembro, onde Paraboa, Subianta e Putin discutiram mecanismos para negociar fora dos controles de moeda do Ocidente. Em terceiro lugar, a Índia assumiu a presidência do BRICS em Brasília no dia 12 de dezembro, herdando o mandato explícito de construir uma infraestrutura alternativa de pagamentos. E por fim, a prova irrefutável. A visita de Modi à Etiópia em 16 de dezembro, onde a Índia se comprometeu a exportar a tecnologia que processa bilhões de transações sem passar pelo sistema do dólar. Vamos começar pela base, a Declaração de Independência de Pagamentos da Etiópia. 9 de dezembro de 2025, Addis Abeba. A segunda Conferência Etíope de Pagamentos Digitais. A Etiópia lança sua Estratégia Nacional de Pagamentos Digitais de 2026 a 2030 e apresenta o sistema de pagamento instantâneo. A imprensa financeira ocidental enterrou isso na página 47. Eles deveriam ter colocado isso na primeira página, porque é assim que a infraestrutura de digitalização realmente se parece. Aqui está o que a Etiópia construiu: um sistema nacional de pagamentos instantâneos operado pela S-Switch, que permite transferências de pessoa para pessoa e pagamentos em massa. E aqui está a parte crucial: transações transfronteiriças em moedas locais. O documento de estratégia da Etiópia declara explicitamente o objetivo de médio prazo para 2027-2029, integrar os sistemas de pagamento dos BRICS e negociar acordos de swap cambial. Deixe-me traduzir isso para você. Swaps cambiais significam que a Etiópia e a Índia podem negociar em rúpias e birr, e a Etiópia e a Rússia podem negociar em rublos e birr. Sem conversão em dólar, mensagem SWIFT ou novos bancos de compensação, tirando sua parte. Mas você precisa primeiro da infraestrutura técnica, precisa dos trilhos digitais. A Etiópia acabou de construí-los. As contas de dinheiro móvel na Etiópia passaram de 12 milhões em 2020 para 1,395 bilhão em 2025. A economia digital agora processa 185 trilhões de birr anualmente. Isso não é um programa piloto, mas um sistema de pagamento operacional real, com 140 milhões de usuários prontos para ignorar completamente a infraestrutura baseada no dólar. Agora, aqui está o contexto estratégico que explica a urgência. A Etiópia entrou em uma grave crise de dívida e deu calote em seu eurobônus. Em 2023, a dívida externa atingiu 289 bilhões. As reservas de câmbio caíram para 14 bilhões de dólares americanos, menos de um mês de importação. Capa, o manual tradicional. A Etiópia recorreu ao quadro comum do G20 para a reestruturação da dívida. Em meados de 2024, o Fundo Monetário Internacional aprovou uma linha de crédito estendida de 4 anos, no valor de 34 bilhões de dólares americanos, vinculada a reformas fiscais e monetárias.
Sim, a Etiópia segue trabalhando com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, mas analistas ocidentais não percebem isso. A Etiópia também constrói infraestrutura para diminuir essa dependência no longo prazo. Ingressar no BRICS, criar sistemas de pagamento internos, buscar financiamentos do novo Banco de Desenvolvimento e desenvolver capacidade técnica para comércio em moeda local. O sistema de pagamento instantâneo busca independência financeira do uso do dólar como arma. O momento disso já diz tudo para você. 7 dias depois que esse sistema entra em operação, o primeiro-ministro indiano chega a Addis Abeba para integrá-lo à infraestrutura dos BRICS. 10 de dezembro, um dia após o lançamento do sistema de pagamentos da Etiópia, o presidente indonésio Prabowo Subianto se encontra com Vladimir Putin no Kremlin. O comunicado oficial falou sobre cooperação energética e laços de defesa. Leia nas entrelinhas. A Rússia e a Indonésia estão discutindo uma zona de livre comércio entre a Indonésia e a União Econômica Eurasiana. O comércio entre eles aumentou 17% em 9 meses. Aqui está a pergunta que os analistas ocidentais se recusam a fazer: que moeda eles estão usando? A Rússia foi excluída da compensação em dólar desde as sanções de 2022. A Indonésia é um membro pleno do BRICS. Ambas as nações têm mandatos explícitos de digitalização. Eles não estão negociando em dólares, estão usando rublos, rúpias, yuans e mecanismos de liquidação bilateral. Putin agradeceu à Indonésia por aderir ao BRICS nesta reunião. Isso não é mera formalidade, mas sim um reconhecimento do papel de Jacarta na formação de um sistema financeiro paralelo. A Indonésia tem 280 milhões de habitantes e importantes rotas marítimas no Sudeste Asiático. Enquanto isso, a Rússia oferece acesso a fornecedores de combustível, além de experiência em contornar sanções internacionais. Juntas, elas mostram que o comércio sem o dólar é operacional, não apenas teórico. O sistema financeiro ocidental quer acreditar que as sanções provam a dominância do dólar. O oposto é verdadeiro. As sanções aceleraram a digitalização ao forçar as nações sancionadas a construir alternativas que agora beneficiam a todos. Cansado da utilização do dólar como arma, a Rússia foi cortada, a Rússia criou alternativas. Agora, essas alternativas estão disponíveis para qualquer nação que queira escapar do imperialismo financeiro. A reunião da Indonésia em Moscou não foi sobre relações bilaterais, mas claramente sobre testar os mecanismos de desvio antes que a rede se expanda. Uma rápida checagem da realidade antes de continuarmos. Essa análise exige tempo e esforço. Cada etapa exige foco. Mantemos este canal ativo. Sem grandes empresas nos financiando, sem bolsas de instituições, nenhum desses apoios atrelados a contar histórias de um jeito específico. Se você se importa com reflexões como as que está ouvindo hoje, por favor, nos apoie pelos links abaixo. Toda ajuda contribui para manter as coisas funcionando e livres dos interesses que querem que os avanços dos BRICS sejam ignorados ou distorcidos. Vamos voltar para a maior notícia da semana. 11 e 12 de dezembro, Brasília, Brasil. Os líderes do BRICS se reuniram. O Brasil entregou a presidência para a Índia para 2026. Na cerimônia, os Estados Unidos da América deram a Almedo, feita de madeira amazônica, um belo simbolismo, mas a verdadeira transferência foi a da agenda. O Brasil construiu, Índia executará. A presidência do Brasil, em 2025, apresentou uma declaração de estrutura sobre financiamento climático, exigindo reformas nos bancos multilaterais de desenvolvimento e a tradução do controle ocidental do financiamento ao desenvolvimento por meio das condicionalidades do Banco Mundial. O Brasil defendeu uma governança de inteligência artificial que promova o acesso equitativo, quebre o monopólio do Vale do Silício sobre tecnologia avançada e impeça a restrição ocidental ao desenvolvimento da inteligência artificial. O Brasil focou na governança financeira, reformas, tradução, desafiar o Fundo Monetário Internacional e criar alternativas de empréstimo com o novo Banco de Desenvolvimento. Agora, a Índia assume baseada em 4 pilares: resiliência, inovação, cooperação e sustentabilidade. Vou explicar o significado desses pilares. Para o dólar, resiliência significa isolar as economias dos BRICS de sanções baseadas no dólar, cortes de pagamentos e guerra financeira. Significa construir sistemas redundantes para que a exclusão financeira ocidental não tenha efeito. Inovação é transferir tecnologia para reduzir a dependência dos BRICS da infraestrutura digital ocidental.
refere-se a sistemas de pagamento, centros de dados e inteligência artificial criados fora do controle do Ocidente. Cooperação a integrar esses sistemas. Significa, por exemplo, o sistema de pagamento instantâneo da Etiópia integrado ao Unified Payments Interface da Índia, ao sistema de transferência de mensagens financeiras da Rússia e aos CIPs da China. Sustentabilidade é financiar a transição climática com empréstimos do novo Banco de Desenvolvimento em moedas locais, em vez de dívidas em dólar das instituições de Bretton Woods. A Índia contribui de forma única para essa luta. A interface unificada de pagamentos da Índia, a infraestrutura de pagamentos mais bem-sucedida fora do dólar, já processou mais de 100 bilhões de transações. Em 2024, a Índia repassou 500 bilhões em benefícios sociais, direto nas contas bancárias, sem intermediários, como comprovado pelo país. Você não precisa de dólares, não precisa do Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication e não precisa de processadores de pagamento ocidentais para administrar uma economia moderna. E agora a Índia está exportando esse modelo para toda a nação do BRICS que quiser. A 18ª cúpula do BRICS em 2026 será sediada pela Índia. A pauta já está definida. Operacionalizar uma infraestrutura alternativa de pagamentos em todos os Estados-membros. Dias 16 e 17 de dezembro. Modi chega a Addis Abeba, a primeira visita de um primeiro-ministro indiano à Etiópia em 15 anos. O resultado? Parceria estratégica, mais cooperação em defesa, transferência de tecnologia e o principal, a Índia vai compartilhar sua experiência em infraestrutura digital pública com a Etiópia. A Índia ajudará a construir o centro de dados do Ministério das Relações Exteriores da Etiópia e dará conselhos sobre interoperabilidade do sistema de pagamentos. Índia adotará o modelo Unified Payments Interface Connect os pontos. A Etiópia lança a infraestrutura de pagamentos em 9 de dezembro. Modi chega em 16 de dezembro oferecendo integrar a tecnologia indiana. Isso é um prazo de 7 dias, não diplomacia reativa, mas coordenação. Índia e Etiópia agora estão conectando diretamente seus sistemas de pagamento. A Etiópia negocia com China, Rússia e Emirados Árabes Unidos, todos do BRICS, assim como a Índia. Todos eles. Conecte o IPS da Etiópia ao Unified Payments Interface da Índia. Agora, países africanos e asiáticos podem negociar em suas moedas, sem dólar, taxas ou intermediários ocidentais. A Índia apoiou a entrada da Etiópia no novo Banco de Desenvolvimento nesta visita. O novo Banco de Desenvolvimento, atualmente, possui um portfólio de 40 bilhões em 122 projetos, e o novo Banco de Desenvolvimento concede empréstimos em moedas locais. O novo Banco de Desenvolvimento não impõe condicionalidades políticas. Essa é a alternativa à hegemonia do dólar do Banco Mundial. Financiamento real para o desenvolvimento sem subordinação. A visita de Modi visou conectar o sistema financeiro da Etiópia à plataforma de pagamentos dos BRICS, não relações bilaterais. A estrutura técnica já está pronta. Assim, a Etiópia pode realizar comércio com a Índia usando BIR junto com rúpias. Enquanto isso, a Indonésia tem a opção de negociar com a Rússia usando rúpia combinada com rublos. Da mesma forma, a Índia pode realizar transações com a Rússia por meio de rúpias junto com rublos. A arquitetura está operacional, a rede está ativa. Toda transação que acontece fora da compensação do dólar é uma transação que o Federal Reserve não vê, o Tesouro não pode congelar e os bancos ocidentais não podem taxar com spreads de conversão. É assim que a morte da hegemonia do dólar se parece na prática. Não é um anúncio dramático, só milhões de transações passando por sistemas fora de Nova York. Entre 9 e 17 de dezembro de 2025, a dominância do dólar pareceu menos absoluta, pois várias nações do BRICS testaram alternativas reais. Em vez disso, embora a maioria da mídia ignore essa mudança, a Etiópia construiu os trilhos, a Indonésia comprovou as rotas comerciais, a Índia trouxe a tecnologia e Modi conectou a rede. O dólar não morreu, mas deixou de ser inevitável. Nações que produzem, constroem e negociam por benefício mútuo já não precisam da permissão de Washington. Os imperialistas financeiros queriam que você pensasse que não há alternativa. Os BRICS construíram uma em 8 dias. Quando os sistemas de pagamento se tornaram armas mais poderosas do que porta-aviões? Pergunte à Etiópia, eles acabaram de descobrir. Inscreva-se. Porque o colapso do dólar não será anunciado, ele será transacionado. Obrigada por assistir.